Olá pessoal, vou fazer a segunda parte aqui das nossas atividades, né? Da continuação à parte que nós estávamos estudando, não é? Sobre produtos notáveis e agora nós começamos a equação de segundo grau. Essa atividade aqui está escrito o seguinte: represente geometricamente as equações a seguir. Quando fala geometricamente, quer que represente através de desenhos, tá? Completando os quadrados. Quando está escrito aí completando os quadrados, é porque, no caso agora, nós não estamos mais falando de um trinômio quadrado perfeito. É um trinômio. Tem três termos, mas não é quadrado perfeito, ok? Em seguida, resolva algebricamente. Aí sim, algebricamente é através de expressão. Então, veja bem, primeiro vamos representar geometricamente. Olha aqui, ó, tem um x ao quadrado, certo? Esse x ao quadrado aqui, ó, lembrando que quando nós trabalhamos com essas expressões, nós estamos falando de área. Eu não vou conseguir fazer um desenho bem feito, né, porque eu estou usando o mouse aqui. Eu vou fazer uma espécie de, como se eu quisesse fazer um quadrado aqui, mas vocês vão prestando atenção na explicação, tá? Porque o meu desenho não tem nada a ver e fica muito torto. Bom, um quadrado de lado x, né? Ou seja, todos os lados são x. A dica é esse termo aqui do meio aqui, ó, o 6x. Essa parte aqui é muito importante para nós, tá? 6x, eu vou dividir ele sempre em duas partes iguais. Então, se eu pegar 6x e dividir em duas partes iguais, cada parte vale 3x, tá? Então, eu tenho 3x mais 3x, ok? 3x mais 3x, vocês já aprenderam que valores na mesma unidade nós podemos juntar, somar, por isso que virou 6. Então, eu tinha x aqui, ó. Então, ó, cada lado do quadrado original, eu vou aumentar 3 unidades aqui, ó. Vou aumentar 3 unidades aqui. Por que 3 unidades aqui? Porque aqui eu passo a ter um retângulo, tá? Esse lado aqui, ele vale x, porque é o lado do quadrado, então eu aumentei 3. Quando eu aumentei esse retângulo, a área desse retângulo, nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, 3 vezes x. Eu chego no resultado aqui de 3x, certo? Chego no resultado de 3x aqui. Mas eu também tenho que aumentar no outro lado desse quadrado aqui, ó, eu também tenho que aumentar as 3 unidades, tá? Ó. Eu também construo um retângulo aqui, ó, né? Suponhamos que eu estivesse desenhando certinho, com régua, bonitinho, tá? É o que vocês vão fazer na apostilinha de vocês. Então, aqui eu também aumentei 3 unidades. Mas, olha bem, eu tenho que completar o quadrado, eu tenho que deixar um quadrado perfeito. O que está acontecendo nesse momento? Está faltando um pedacinho aqui para completar, ó. Eu vou completar o pedacinho aqui, ó. Quando eu completo o pedacinho aqui, eu volto a ter um quadrado perfeito. Observa vocês que esse 3 aqui, ó, né, ó, esse 3 aqui, ele é do mesmo tamanho desse pedacinho que ele foi aumentado aqui, ó. 3, correto? E esse outro 3 aqui, ele também é do mesmo tamanho desse lado aqui que foi aumentado aqui, tá? Então, aqui eu tenho um quadradinho de 3 por 3. E nós sabemos que 3 vezes 3 dão 9. Então, essa área aqui, ela dá 9 unidades de área. Esse pedacinho interno aqui que nós fizemos. Vale 9. E o que está acontecendo? Por que que complete, né? Aqui nós fizemos o quadrado, completamos. Então, veja bem. Aqui eu tenho 8, mas ele não é 9. Nós vimos que nós teríamos que chegar em 9. Então, esse 8 eu tenho que somar mais 1. Certo? Esse 8 eu somo mais 1, ele vira 9. Só que, o que vocês têm que observar? Vocês têm que observar o sinal de igualdade aqui, ó. O que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho do lado direito. Se eu aumentei 1 com 8, com 0 aqui, eu tenho que também aumentar 1. Ok? Eu tenho que aumentar 1 aqui. Tá? Porque eu tenho que manter a igualdade. Agora, olha só o que aconteceu. Eu tenho que a minha expressão, né, eu vou marcar aqui para vocês, ó, eu tenho que a minha expressão x ao quadrado mais 6x mais 8 tem que ser igual a 1. Né? Na verdade, mais 9, tá? Desculpa, porque eu aumentei 1. Isso aqui tem que ser igual a 9. Então, veja bem, quando eu aumentei o mais 1, né, dos dois lados, eu tornei um quadrado perfeito. Então, a área desse quadrado é o quê? Nós sabemos que a área de um quadrado
é lado vezes lado. E o lado dele, nesse caso aqui, está valendo x mais 3 nesse momento, né? Que nós tínhamos já colocado, né? E o outro lado também, por se tratar de um quadrado, também é x mais 3, tá? Essa é a forma fatorada, né? E esse resultado, ele é igual a 1. Olha só, ele é igual a 1, tá? Que é o que nós temos lá. Veja bem, eu preciso de um valor para trocar no lugar do x para que essa multiplicação dê certo. Então, vamos às possibilidades. Como é um quadrado, os dois lados têm que ser iguais. Para dois números que eu multiplico que dê 1, eu tenho a opção de 1 vezes 1, porque nós sabemos que 1 vezes 1 é igual a 1. E tem que ser o mesmo número, ok? Mas eu tenho mais uma possibilidade. Numa multiplicação, eu tenho o negativo 1. Lá em cima eu coloquei x, né? Mas não foi muito correto, eu deveria ter colocado a bolinha, né? 1 vezes menos 1. Por quê? Nós sabemos que na multiplicação tem joguinho de sinal. Menos com menos vira mais. E 1 vezes 1 continua sendo 1. Então, o x, né, ele tem que ser um valor para que a minha expressão dentro do parênteses seja um positivo ou um negativo. Então, primeiro vamos fazer ele virar positivo. Eu tenho 3, né, positivo. Mas eu preciso que ele se transforme em 1. Ah, então aqui eu vou tirar 2 unidades do 3, ó. Menos 2. Por quê? 3 tira 2 dá 1. A mesma coisa eu faço aqui, ó. O x aqui, ele também eu vou tirar 2, porque 3 tira 2 fica 1. Quando eu tiro 2 unidades do 3, sobra 1. E 1 vezes 1, nós sabemos que é 1. Então, o meu primeiro x, nós chamamos aqui de x1, ele é o negativo 2. Ok? Negativo 2. Esse é o meu primeiro x. Agora, vamos para o meu segundo, que é fazer ele virar negativo 1. Tá? Eu vou deixar em verde aí, mas eu vou mudar uma outra cor. Eu preciso que seja negativo 1. Eu tenho 3. Para ficar devendo 1, eu tenho que tirar 4. Se eu tenho 3 e devo 4, eu dou os 3 que eu tenho e ainda fico devendo 1. Nesse instante, eu consegui fazer que o meu valor dentro do parênteses ficasse negativo 1. A mesma coisa eu irei fazer do mesmo lado, do outro lado, desculpa, porque eu também preciso chegar no resultado negativo 1. Então, o x vale negativo 4. Por quê? Eu tenho 3 e devo 4, eu dou os 3 que eu devo, fico devendo 1. Então, nesse momento, aconteceu isso aqui, ó, que nós estamos vendo. Menos 1, né, dá 1 positivo. Ah, então, o meu x2, ele vale negativo 4. Essas são as duas raízes desse problema, tá? Nós completamos a figura e chegamos nas duas raízes. Lembra vocês que toda equação de segundo grau tem duas raízes, embora muitas vezes tem caso que as raízes não são reais, mas sempre tem duas raízes, ok? Vamos partir para o segundo, a letrinha B. X ao quadrado. Ah, x ao quadrado, e também eu tenho um quadrado de lado x. E o quadrado, vocês já sabem que os quatro lados são iguais. E se o quadrado, a área dele é x ao quadrado, é porque nós multiplicamos x vezes x. E x vezes x, nós sabemos que é x ao quadrado, certo? Essa é a área. Lembrando que os quatro lados são iguais. Eu vou completar aqui, ó, x e x. Bom, lembrando, qual é a dica mesmo? Eu pego o termo do meio, aqui está 2x, e divido ele em duas partes iguais. Então, eu vou ter 1x, certo? Mais 1x. Eu dividi ele em duas partes iguais, porque 1x mais 1x dá 2x. Então, veja bem, no quadrado eu tenho x. Está faltando eu aumentar quanto? Está faltando eu aumentar uma unidade, tá? Ó, vou aumentar uma unidade aqui. O desenho de vocês tem que ser feito com régua. Lembrando que aqui eu só tenho um mouse, né? Aí fica tudo feio assim mesmo. Então, aqui eu aumentei quanto? Aqui eu aumentei uma unidade. Ah, mas então eu tenho que aumentar do outro lado também. Então, eu venho do outro lado e aumento
uma unidade aqui, tá? Aumentei mais uma unidade aqui. E o que aconteceu? Aconteceu que falta completar esse quadradinho aqui. Tá um pouco torto, tá? Mas aí vocês corrigem na hora de fazer, só para que vocês saibam, né? Se aqui vale 1, aqui vale 1, né? Se aqui também vale 1, né? Aqui também vale 1. E 1 vezes 1 dá 1. Opa! Então eu preciso que esse terceiro termo aqui seja um positivo, né? Para ele ser um positivo, eu estou devendo 3. Eu tenho que acrescentar 4. Eu vou acrescentar 4 unidades aqui. Lembrando a questão da igualdade. Se eu acrescentei 4 do lado esquerdo, eu também tenho que acrescentar 4 do meu lado direito, ok? Então, como é que fica a expressão para nós agora? Área do quadrado. Esse quadrado agora, depois que nós completamos ele, o lado dele vale quanto mesmo? O lado dele vale x mais 1. Como é a área de um quadrado, eu tenho lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Então, o lado vezes lado, eu tenho de novo x mais 1. E isso tem que ser igual a quanto? Isso aqui tem que ser igual a 4, que é o que está do lado direito. Então, lembrando, se é quadrado, os lados têm que ser iguais. Para que eu tenha 4, numa multiplicação de lados iguais, só existem duas possibilidades. Que é 2 vezes 2, que dá exatamente 4. Lembrando que os números têm que ser iguais, porque nós estamos falando de quadrado. Ou, né, ó, ou 2 negativo, que multiplica 2 negativo. Porque menos com menos vira mais, e 2 vezes 2 também é 4. São as duas possibilidades. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso que esse valor aqui dê 2 positivo. Eu tenho 1. Para ter 2 positivo, eu tenho que colocar mais 1. Então, o x vale 1. Ok? Ó. 1 mais 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Então, o meu primeiro x1, eu já cheguei na conclusão que ele vale 1. Ah, mas eu preciso do menos 2 também. Ah, eu preciso do menos 2? Eu tenho 1. Para que eu fique devendo 2, eu preciso dever 3. Por quê? Eu devo 3 e tenho 1. Ao pagar a minha dívida, da 1 que eu tenho, ainda vou continuar devendo 2. Então, aqui eu tenho que dever 3. Devo 3, tenho 1. Pago o que eu tenho, fico devendo 2. Então, os dois resultados ficam menos 2, que dá 4. Ou seja, o meu x2, ele vale exatamente negativo 3. Pronto, acabamos de resolver tanto de maneira algébrica como da maneira geométrica, né? Nós fizemos o desenho e agregamos aí as duas maneiras, né? A maneira geométrica e a maneira geométrica, ok? Não é tão fácil, mas se prestar atenção, assistir o vídeo de novo, começa a fazer. Tendo dúvida, é só entrar em contato comigo. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço do seu Profetuber, Claudio Ney. Fique com Deus e até a próxima.